A maior parte dos problemas na punção central não aparece na hora de você pegar a veia, mas sim na hora de você se embananar com o material. Por isso é tão importante você conhecer o material do acesso central e saber o que está fazendo para não se estrepar nessa hora. Se você não sabe onde você está, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular endovascular e eu sou o cara que resolve teu problema no acesso central e na hora de lidar com o paciente vascular. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o acesso central. A ideia aqui não é ficar focando em como funcionar, mas o bisuzinho que vai fazer a diferença para você no dia a dia. Vamos pegar 5 coisas que vão fazer toda a diferença para você. Então, funcionar não é o problema. Então, o que acontece é o seguinte, é saber mexer com o material. Então, vamos fazer você dominar o material hoje. Como que é o material que vem no kit do acesso central? O acesso central do catéter de duplo lumen, que é aquele catéter que é mais comum da gente usar, que é esse daqui, ó, é um catéter que a gente passa pelo que a gente chama de técnica de Seldinger, a técnica por fio guia. Você primeiro pega uma agulha de Seldinger, que é uma agulha de punção central, por ela você vai passar um fio guia. Por esse fio guia, você vai ter certeza de que a ponta vai navegar por dentro dos vasos para ter certeza que o teu catéter não vai transfixar o vaso em momento algum, de um jeito que ele vai estar com a ponta no lugar certo. Daí, com o guia no lugar, você tira a agulha e você vai dilatar o subcutâneo com um dilatador. E com esse dilatador dilatado no subcutâneo, você vai passar o teu fio guia, certo? O teu catéter, certo? Então vamos por partes, vamos conhecer o material no detalhe. Primeira coisa que a gente tem que saber, a nossa agulha, cadê a agulhinha? Estava aqui. Aqui. A nossa agulha é o seguinte, ó. O que acontece? A nossa agulha tem um detalhe que é o seguinte, ó. Ela tem um bisel, se você prestar atenção. E esse bisel ele é bem cortante na ponta. Então essa pontinha é importante você saber onde ela está. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, um bizu muito importante é, sabendo onde está a ponta, o que você vai fazer? Você vai colocar os números da seringa alinhado com essa pontinha do bisel. Para quê? Para você saber onde ela está. E você funciona sempre com o bisel para cima. Por que isso? Porque se você funcionar com o bisel para baixo e passar o guia, na hora de você puxar, você pode morder um pedacinho da veia. Aqui, ó, fica mais fácil. Vamos pegar esse nosso vaso, certo? Vamos supor que vou passar aqui a nossa punção, certo? Então, olha que interessante. Quando eu punciono aqui, ó, se eu deixar a ponta da agulha para cima, eu vou fazer o que, ó? Tá aqui a agulha, certo? O biselzinho para cima vai fazer o que? Vai fazer com que o fio guia, quando ele vai entrar, o que acontece? Olha que interessante. O fio guia, quando ele entra, ele vai pegar e ele vai lamber o vaso totalmente, ó. Ele vai empurrar o vasinho para frente. Se eu deixar o nosso bisel para baixo, olha o que acontece. Olha isso daqui, ó. Biselzinho para baixo, tá? Biselzinho para baixo, certo? Então olha o que acontece, ó. Você vai perceber que ele raspa, ó. Olha o que acontece, ó. Ele vai raspar na parede do vaso. Quando ele raspa na parede do vaso, você pode... Peraí, cadê? Ah, aqui. Ele vai raspar na parede do vaso. Quando ele raspa, na hora de você puxar, você pode enganchar a parede do vaso na hora de puxar o fio guia. E isso pode dar encrenca. Eu já tive que abrir tórax por causa disso, porque ele mordeu um pedacinho da subclávia num caso, que eles foram passar uma punção central, tá? Deus ajuda o cara saiu vivo porque ele estava dentro do centro cirúrgico, tá? É uma coisa que a gente tem que pensar em conta, levar em conta. Então, vamos lá. Primeiro bizu, bisel para cima. Como que você reconhece o bisel? Onde está o bisel? Deixa ele alinhado com os números da agulha. Segundo bizu, vamos lá. Segunda coisa que a gente tem que ter na cabeça. O fio guia. O fio guia, galera, como que é um fio guia? O fio guia do catéter central, ele geralmente é um fio guia, que é um 0035, e ele tem o que a gente chama de ponta J, uma pontinha angulada total. Para quê? Para que na hora que for bater no vaso, ele não vai furar o vaso. Isso é importante. Na hemodinâmica tem outros tipos de catéter, mas o que é importante você conhecer é esse daqui. E todo fio guia tem uma alma metálica central e uma mola ao redor. Então olha que interessante. Isso é um bisuzinho para te ajudar no dia a dia. Se eu fixar uma parte dele e eu empurrar para cima o resto, essa parte para frente, olha que legal, ele retifica. E isso ajuda de uma forma gritante na hora de eu passar ele para dentro da nossa agulha, certo? Dentro do vaso não é legal de fazer isso, você perde o controle da situação. Mas para você poder não perder a tua punção, não perder a posição e você conseguir retificar de uma forma fácil, isso ajuda. Galera, isso aqui é questão de treino.
você fixa a parte de trás do fio guia com o quarto e o quinto dedo e você empurra com o polegar e o segundo para frente. Desse jeito você consegue retificar ele bem fácil. Esse é o nosso segundo bizu para você passar o catéter central. Outra coisa, o dilatador. O dilatador, quando você for passar usando escopia, uma coisa que o vascular acaba usando com mais frequência nos acessos mais de longa permanência, é um dilatador que ele é radiotransparente. Então, é muito importante você ter em mente que você não consegue ter controle totalmente da situação, mesmo se você estiver vendo com raio-x. E ele é duro. Então, toma cuidado para você ter certeza de que o fio guia entrou mais do que o tamanho do teu dilatador. Tá bom? Então, ó, nota que o dilatador, ele tem que passar no mínimo além desse daqui, ó. Claro, você vai entrar um pouco além disso daqui, super importante, para ter certeza que ele vai passar sempre por dentro só através do dilatador, para não deixar a ponta do catéter, a ponta do dilatador machucar o vaso. Isso aqui fura vaso com uma facilidade gigantesca, certo? Então você tem que ter um tamanho bem mais longo, certo? O que mais que você tem que ter na cabeça? Vamos lá. Outro bizuzinho importante. O catéter. O catéter de duplo lumen, se ele é duplo lumen, ele tem 2 lumens, certo? E o detalhe é o seguinte, um é totalmente separado do outro. E o que acontece quando a gente corta esse catéter? Olha que legal. Se eu cortar esse catéter, você vai perceber o seguinte, ele tem uma via que é mais central e uma via periférica. A via central, essa bolinha que você está vendo maior aqui, é a via marrom, tá? Por isso que é por ela que passa o fio guia, tá? E a outra via, que é essa via mais lateral, que você está vendo aqui na imagem, é a via branca. Então o que acontece? Na hora de fixar o catéter, se eu der um nó apertando isso daqui, o que acontece? A primeira via que entope é a via branca, não é a via marrom, certo? É uma coisa que é legal de você ter em mente, tá? E o que acontece? Essa via, ela geralmente é uma via que ela tá aqui, ó. Aqui a ponta do catéter, ó. A via marronzinha tá na ponta e a via branquinha tá aqui na lateral. A primeira via que vai entupir é a via branca, não a via marrom, certo? Então o que acontece? A gente tem que ter em mente isso daqui na hora de fixar o catéter. Se você for fazer, por exemplo, uma bailarina, você vai deixar o sorinho correndo na via branca, que é a via periférica, antes de você dar os nós. Por quê? Na hora que você for apertar, você vai perceber a diferença no gotejamento, certo? Então vamos lá. O que você vai fazer depois da punção? Primeira coisa que a gente vai fazer. Na hora que você vai puncionar, biselzinho para cima, certo? Bisel para cima, passou o guia. Passou o guia, o que você vai fazer? Dilatar o vaso. A dilatação é só do subcutâneo. Por quê? Se você deixar e transfixar a veia, transfixar tudo, além de ter risco de machucar a veia, caso ela tenha feito algum falso trajeto, alguma coisa no fio guia, isso aqui é bem mais rígido do que outras coisas. Então isso aqui pode machucar, tá bom? Se você usar só no subcutâneo, sem chegar no vaso, o que vai acontecer? Não vai nem sangrar depois. É muito mais confortável para o paciente, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vai passar o teu catéter. Outra coisa, galera. Quanto que eu tenho que colocar do catéter? A ponta do catéter é feita para ela ficar na junção átrio-caval, certo? E como que eu meço isso? Você tem o ângulo de Louis, 4 dedos abaixo, ou 10 centímetros para baixo. Então, o que você vai fazer? Deixa eu até deixar descer aqui um pouquinho, ficar mais fácil. Ângulo de Louis, 4 dedinhos para baixo, certo? Então, aqui, ó, vamos supor que eu vou fazer uma punção de jugular direita, certo? Olha que interessante. O catéter, para eu deixar aqui no que seria a junção átrio-caval, eu preciso deixar um pouquinho para fora, olha que legal, tá? Para não ficar... O catéter ele fica um pouco para fora, ele não é feito para ficar na ponta, certo? Para ficar entuchado lá para dentro. Por quê? Se eu entuchar ele lá para dentro, ele pode entuchar para dentro do átrio, ele pode machucar a válvula, ou ele pode, ele pode ficar ou transfixando direto para a cava inferior, ele não deixa a válvula fechar, ou ele pode ficar entuchado dentro do ventrículo. E isso pode dar até arritmia, isso aqui pode bater no nó sinusal, certo? Isso é uma coisa que é importante ter em mente. Sem contar que pode às vezes levar até a vegetação, algum quadro infeccioso na válvula, alguma coisa assim. Então, é importante você medir, tá? Do lado direito, na jugular direita, via de regra, a gente coloca 15 centímetros, tá? Por isso que o catéter existe de 15 e de 20. O que é mais comum da gente ver é esse aqui de 20.
Se for a esquerda, ele tem que fazer uma curvatura aqui no meio, pelo trombo cefálico, para depois cair para baixo. Então, o catéter de 20, geralmente ele acaba ficando quase que inteiro quando você passa na jugular esquerda. E nas subclávias, geralmente é 15 centímetros, que o trajeto é mais retificado. Então, fica um pouco para fora, tá? Isso é importante ter em mente, tá? O que mais tem que ficar na cabeça? Quando você for colocar o catéter, quando você vai fixar o catéter, existem aquelas aletas, aqueles pontinhos, tá? Se você fixar só pelas aletas, o catéter em si está solto. Então, tem estudos mostrando que a taxa de perda do catéter é maior quando eu fixo pelas aletas do que quando eu fixo usando a bailarina. Então, como que é a melhor forma de fixar? Afonso, o que eu faço? Eu fixo sempre com bailarina, não necessariamente uso as aletas. Por quê? Se você deixar a bailarina sem aleta, fica mais fácil de movimentar, você consegue limpar melhor, tá? Tem uma tese de mestrado que comparou bailarina versus bailarina mais aleta. Bailarina mais aleta versus só as aletas. Quando você deixa só a aleta, você tem uma taxa de perda do acesso maior. Não muda tanto a taxa de infecção, mas se você fixa de qualquer forma usando as aletas, você não consegue manipular legal. Talvez se você deixar só a bailarina, ficar mais fácil você limpar o catéter. Então, uma coisa para a gente ter em mente. Então, foca na hora de como você vai manipular esse catéter. Isso é super importante, tá bom? E como você vai fixar ele, tá? Fixa de uma forma que ele não vai perder, tá bom? Então, hoje a gente pegou um pouquinho sobre cada tipo de acesso, de uma forma bem rápida, bem sacada rápida para você. Curtiu? Comenta aqui se teve alguma coisa que te chamou atenção disso daí. E se você quiser pegar uma coisa mais a fundo, dá uma olhadinha aqui do lado, que vai ter o link para uma live que a gente fez exatamente nesse tema, uma live longa, mais detalhada, que vai no tintim por tintim sobre o que você precisa saber para lidar com o acesso central. Curtiu? Não esquece de curtir o canal também, tá aqui do lado, tá? Tem muita coisa legal e não perde que aqui no canal tem muita coisa de vascular para o médico generalista, para você no teu dia a dia tanto pronto-socorro, quanto do posto, quanto de qualquer lugar, tá bom? Tamo junto.